Hoje eu vou falar sobre o livro do momento, um livro que eu comecei a ler esse ano e, claro, já tô acabando porque ele é delicioso, que é A Biblioteca da Meia-Noite. E eu vou fazer um paralelo aqui com alguns livros infantis, é uma série de livros que é O que Darla deve fazer, O que Dani deve fazer nas férias, tem também a versão dele na escola. Bom, qual é a questão? A Biblioteca da Meia-Noite, em resumo, é um livro que é como se fosse um espaço entre a vida e a morte. E que nesse espaço entre a vida e a morte, você pudesse ver a personagem, ele fica diante de todos os arrependimentos que ela já teve na vida. Aquele convite para um café que ela não aceitou, aquele dia que ela teve medo demais de aceitar uma situação e aí poderia ter tido um desfecho muito melhor, ela poderia ter virado famosa ou poderia ter virado uma atleta no esporte, enfim. E aqui, se a gente for pensar, o quanto de arrependimento que não tem nas nossas vidas, coisas que se pudéssemos faríamos diferente. Então essa é a história do livro, e aí traz uma questão de poder voltar, visitar essas várias possibilidades da vida que essa personagem tem e que cada um de nós poderia ter tido. Então, se eu tivesse tomado aquela escolha, talvez a minha vida fosse diferente, talvez eu fosse mais famosa, talvez eu fosse mais rica, talvez eu fosse mais infeliz ou mais feliz, e por aí vai, dependendo das várias escolhas que a gente tem ali na vida. Então, se você escolhe por A, você abre mão de B, e por aí se segue. E esses livros infantis, esses três aqui, essa mesma série, eles são... todas as histórias começam da mesma forma, e você vai escolhendo diferentes desfechos. Então, pegando o exemplo da Darla, tá ali uma situação que tá acontecendo com ela, e aí ela teve uma situação com a irmã e fala, o que ela deve fazer? Ela deve ficar brava e ficar no canto dela, ou ela deve conversar com a irmã sobre o assunto? E aí, se você escolhe a primeira opção, você vai para a página 40. Se você escolhe a segunda opção, você vai para a página 28. E a história vai acontecendo de acordo com a escolha que a própria criança vai fazendo para aquele personagem, né, para Darla ou para o Dani. E a história pode ter 8 ou 9 desfechos diferentes, dependendo de qual livro você estiver lendo. E aqui eu acho isso fundamental, trabalhando nas duas possibilidades, né, tanto no livro de adulto quanto nos livros de criança, que é a questão, a importância das nossas escolhas, a importância da tomada de decisão e o quanto cada escolha vai levar para um desfecho diferente. Então, pegando aqui como é que a gente trabalha isso no dia a dia com as crianças. Eu vou pegar um final de semana comum ali, mamãe, quero sobremesa. Então aqui na minha casa pelo menos tem a regra, ó, se você comer bem, vai ter sobremesa, se você não comer bem, não vai ter. Então isso é simples, ah mamãe, mas eu não quero, não tem problema filha. Você come o quanto você conseguir, e aí pode ser só uma colherada, vamos aqui dizer, mas você não vai ter sobremesa hoje. Amanhã, quem sabe, se você comer melhor, e é que eu nem me refiro a tudo, me refiro a comer bem. O quanto que a gente sabe ali que caberia para aquela criança, o quanto que a gente sabe do quanto de energia ela gastou naquele dia. Então, se você comer melhor amanhã, você vai ter sobremesa. Mas se você quiser hoje, você já sabe o que escolher. Né? Às vezes eu lembro para ela, lembra do livro O que Darla deveria fazer? Então, o que Darla escolheria? O que você escolhe numa situação dessa? Qual é a consequência que você quer? Então, dá pra gente ir trabalhando de diversas formas. Então, você chega ali numa loja de brinquedo para um presente para uma amiguinha. Ela quer levar tudo. Pelo menos a minha filha é assim, né? Mamãe, ela vai adorar isso, vai adorar... Filha, vamos lá. Qual é o que você escolhe? Ah, mas eu quero levar um unicórnio e esse aqui. Não, só pode levar um. O que você escolhe? Então, da próxima vez você escolhe, no próximo ano você escolhe isso, para você, para ela, de qualquer forma. Então, o tempo todo trabalhando a importância de tem que tomar uma decisão, tem que fazer uma escolha. E cada escolha é uma renúncia. Se você escolhe por A, você vai ter que abrir mão de B. Não dá para levar tudo, não dá para fazer tudo. Você precisa escolher. Bom, aqui foi uma relação e sempre deixo muito clara a importância da leitura com as crianças e que sempre dá pra gente ensinar alguma coisinha para elas num simples livro. E aqui também deixo a dica desses livros infantis, claro, da Biblioteca da Meia-Noite.